Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Olha só. A vitória sobre a procrastinação é uma chave que abre muitas portas. Esta frase foi uma frase cunhada, uma frase fixada pelo meu filho, Cauã Vinícius, que vocês já devem conhecer aí pelas redes sociais, efetivamente, nas diversos posts. Então, essa frase que ele trouxe no jantar do último domingo, eu não poderia deixar de trazer para vocês, porque de fato a vitória sobre a procrastinação é algo que vai me levar para um outro patamar. Mas antes de adentrarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan, não deixa para depois, afinal de contas, isso é procrastinar. Deixar para depois o que você pode fazer agora. Se inscreve, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, agora sim, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos que vamos, vamos que vamos. Olha só. Eu vou repetir a frase do Cauã, que é exatamente a seguinte: a vitória sobre a procrastinação é uma chave que abre muitas portas. E a pergunta que eu te faço é: você sente que procrastina no desempenho das suas atividades? Quando eu falo em procrastinar, é quando você deixa para depois, você deixa para amanhã, você deixa para o final de semana, você deixa para a semana que vem, aquilo que você deveria fazer agora, aquilo que você deveria fazer hoje. O procrastinador é uma pessoa que sofre muito. E o primeiro passo, como eu falei no evento exclusivo para mentorados de ontem, você não pode confundir o preguiçoso, a preguiçosa, com o procrastinador. E eu trago sempre que o preguiçoso é seu Madruga. E aí, a Tayoná, ela lembrou exatamente a frase que ele usa, que o difícil não é o trabalho, o difícil é ter que trabalhar. Essa frase do seu Madruga é uma frase que representa o autêntico preguiçoso, porque ele se vangloria por não executar uma atividade. Ele quer ficar de preguiça, ele quer ficar de boa, e ele tem consciência que está fazendo isso. Ou seja, o preguiçoso é aquela pessoa que intencionalmente não executa uma atividade. O procrastinador não. O procrastinador sabe que tem uma tarefa para executar, mas ele é tão engolido, tão engolida pela vida, que simplesmente ele não consegue dar o próximo passo. O procrastinador ele se perde muito na primeira verdade sobre produtividade, geralmente na primeira e na terceira. A primeira verdade é ocupar-se não é produzir. Ou seja, você assume um volume acentuado de tarefas de ocupação. E quando eu falo de tarefas de ocupação, eu estou falando: você vai pagar uma conta, você vai para a revisão do carro, você vai para uma consulta médica. Então você está dizendo que eu não tenho que fazer consulta médica? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas que isso precisa ser dentro de um planejamento. Então, porque o que acaba acontecendo? Porque o procrastinador, ele acaba executando outras atividades, deixando o que é prioridade para depois. E o que é pior, quando você senta finalmente para estudar e você olha e fala: caramba, como essa mesa está desarrumada, e você vai arrumar toda a mesa. Aí, caramba, mas eu estou fazendo uma atividade boa porque eu estou arrumando toda a papelada, eu estou arrumando todos os livros, eu estou arrumando todos os papéis, eu estou arrumando clipes, eu estou arrumando grampo, eu estou arrumando grampeador, calculadora, tudo que está espalhado. E você acha que você está fazendo uma coisa bacana. Só que o dia vai chegar ao fim. E quando você chega no final do dia, você está extremamente cansado, extremamente cansada e diz: poxa,
mas eu não consegui fazer o principal, que era estudar. Então pensa comigo. O que é que lhe leva para mais próximo ou para mais próxima do seu sonho? É arrumar a mesa nesse momento ou é cumprir a meta de teoria de direito constitucional relativa a princípios fundamentais, o princípio da separação dos poderes? Caramba, entre essas duas atividades, o que vai chegar, o que vai possibilitar que eu esteja preparado, que eu esteja preparada, que eu passe no concurso, que eu tenha estabilidade profissional, que eu tenha estabilidade financeira, que eu tenha melhor qualidade de vida, é estudar direito constitucional. Então é isso que eu vou fazer. Então esta reflexão é fundamental, de você entender o que você vai fazer que vai lhe levar para o próximo nível. E você refletir isso é crucial, porque se você estiver na música de Zeca Pagodinho, nada contra a música, tá, gente? O Deixa a Vida Me Levar, não tenha dúvida que a vida vai lhe engolir. E você estará cada vez mais distante daquilo que você quer para a sua vida. Se o que você quer para a sua vida é aprovação, aquilo é tarefa de produção. E é a tarefa de produção que não pode faltar. Ela pode até faltar uma de ocupação, mas a de produção não. E lembrando que a tarefa de ocupação não pode ser obrigatória, como pagar uma conta. Mas o que você vai precisar enxergar é qual é o momento que você vai dedicar de tempo para pagar aquela conta. Aí ficar rolando a rede social. Então, você está dizendo que eu não tenho que ir para a rede social? Você pode ir, desde que não fique 3 horas. Desde que você planeje o tempo que estará lá. Desde que você esteja ali de forma consciente e não sendo engolido ou engolida pela vida. E é exatamente aí que eu lhe convido para uma reflexão. A partir de quando ou desde quando este hábito, porque procrastinação é um hábito, produtividade é um hábito, mas procrastinação também, se tornou mais presente na sua vida? Volta um pouquinho no tempo. Ela se tornou mais presente na sua vida quando você começou a estudar para concursos? Ou quando você estava na faculdade? Ou isso aconteceu desde que você está no ensino médio? Ou isso é algo que acompanha você desde a pré-escola? Como é que essa procrastinação ela apareceu na sua vida? Teve alguma situação específica? Foi depois que você foi morar sozinho ou sozinha? Foi depois que você entrou naquele emprego novo? Foi depois que você mudou a carreira que você quer se preparar para concursos? Foi quando? Qual foi o marco que você lembra que houve uma mudança na qual você se tornou muito mais procrastinador? Você se tornou muito mais procrastinadora, se for o seu caso. A gente precisa identificar isso. A gente precisa trazer esse aspecto para o campo do consciente. Porque quando a gente traz esse aspecto para o campo do consciente, a gente consegue enxergar o que está acontecendo na nossa jornada. E quando a gente enxerga o que está acontecendo, a gente consegue tomar providências para modificar aquilo. Se isso está no campo do seu inconsciente, você vai achar que está fazendo a coisa certa, mas ao invés de você estar com clareza caminhando em busca do seu objetivo, você está indo para um caminho contrário. Como eu brinco sempre, é você descer no aeroporto de Salvador, querendo ir para a Feira de Santana, ao invés de pegar a BR-324, você pega a Estrada do Coco. Você vai parar em Aracaju, mas você não vai para a feira. Por quê? Porque você está na rota errada. Então você precisa estar na rota certa. E a linha para você estar na rota correta é ter consciência do que está acontecendo. E aí eu lhe convido para fazer uma visualização maravilhosa na sua jornada agora. Como seria a sua vida sem procrastinação? Se você não procrastinasse, como é que seria a sua vida? E os seus estudos para concursos? E a realização em outras áreas da sua vida? Porque existem 6 grandes áreas. Existe a realização profissional, a realização financeira, a realização pessoal, a linha de espiritualidade, a linha de saúde e energia, a linha de relacionamentos. Como é que seriam os seus relacionamentos se você não procrastinasse em outras coisas? Como é que seria a sua atenção para o seu filho, para a sua filha, para seu esposo, para a sua esposa, para os seus familiares? Ou você vai continuar sempre dizendo que não tem tempo? Ou você irá continuar sempre dizendo que se o dia tivesse 36 horas seria diferente, se tivesse 48, melhor ainda? Ou será que a gente continuaria desperdiçando, ou desperdiçando especificamente, esse desperdício do tempo que a gente tem? Aliás, é uma frase
é do Sêneca, que diz que não é que tenhamos pouco tempo, é que nós desperdiçamos a maior parte dele. Nós somos, a frase que ele usa é que nós somos os seres humanos pródigos, ou seja, nós acabamos não sendo negligentes com esse tempo, porque nós estamos repletos de distrações. Ontem, no evento exclusivo de mentorado, nós falamos sobre um dos grandes ladrões de tempo, que são as notificações do celular. As notificações do celular, elas tomam muito porque elas acabam funcionando com uma perda de foco muito acentuada. Então, por exemplo, eu estou aqui trazendo para você, mas o celular ele tem modo avião, porque eu estou aqui gravando no YouTube e estou gravando para o Spotify em dois locais diferentes. Se tivesse a todo momento que eu estou falando, se tivesse descendo uma notificação, não tenha dúvidas que o meu pensamento, de uma forma lógica, rápida, iria para aquela informação da notificação e eu me perderia no processo. E a cada, imagina, cada essa pequena, essa micro perda de foco, o que é que isso vai gerar em um dia? Isso vai gerar em uma semana? O que é que isso vai gerar em um mês, em um ano, em uma vida? Então, você entender os elementos da produtividade, os elementos fundamentais, vão te levar para um outro nível. Você que já é mentorado, que já é mentorada, você já tem a ferramenta adequada, você já tem acompanhamento, você já tem ferramenta de planejamento, já tem ferramenta de organização, você já está toda em uma linha de patamar. Então, agora é você efetivamente fazer por onde. Tem pessoas que não têm nem ferramentas de planejamento e organização ainda, não sabem nem por onde começar. Você que já sabe, você já está um passo à frente. E você que não sabe nem por onde começar, o primeiro passo é organizar o seu processo estudantil. Na descrição desse episódio eu vou deixar o meu número, 719-9381-1035. Manda mensagem, diz, professor, preciso de ajuda, preciso ir para o próximo nível de preparação. Lembrando que esse tipo de conteúdo não pode permanecer apenas com você. Então, nesse momento, clica no botão de compartilhar e encaminha para aquela pessoa que precisa ouvir as palavras que foram aqui descritas no episódio de hoje. Lembrando que a regra do podcast é encaminhar para apenas uma pessoa e que você diga para ela o porquê que ela é importante para você. E por que que é importante. E por que que você escolheu ela. E por que que é importante que ela ouça as diretrizes desse episódio. Um grande abraço, estamos juntos. E até o episódio de número 259. Até lá, valeu! Grande abraço!